Bom dia, sejam bem-vindos à sessão temática Que regulação para as comunicações e internet do futuro? Convergência, banda cada vez mais larga, televisão digital, ofertas multiplay e multiplataforma. Mais concorrência. As comunicações aceleram o seu desenvolvimento tentando responder à evolução tecnológica e às rápidas mudanças nos comportamentos e exigências dos consumidores. Neste novo mundo, qual é o papel da regulação setorial? Será necessária mais ou menos regulação? Ou somente melhor regulação? Inovadora ou previsível? Como compatibilizar uma regulação setorial com a regulação da concorrência dos mídia? Qual é a regulação mais adequada às comunicações e à internet? A vossa atenção, por favor, para a moderadora deste painel. Bom dia a todos, obrigada por estarem presentes. Prometemos aqui ninguém cantar. Se quiserem ouvir cantar, terão de ir ouvir a Ana Free. Este é o painel da regulação, onde há sempre muito para discutir. No ano passado falou-se aqui em redes de nova geração, terminações móveis, tarifas de originação, acesso às condutas. Este ano vamos falar essencialmente do mesmo, mas com novos atrativos para nós. A crise também passou e está aí. Os investimentos dos operadores em redes de nova geração também estão em campo e as telecomunicações vivem hoje uma revolução que a regulação tem de acompanhar. E para ouvirmos falar sobre a regulação e os desafios dela, vamos dar a palavra ao keynote speaker, o Dr. José Ferrari Careto, administrador da Anacom, a sua apresentação. Obrigada. Muito bom dia a todos. Nós estávamos a comentar no início da conversa que estávamos a ter ali no backstage que isto é concorrência desleal ter a Ana Free do lado de lá, mas aquilo que nos asseguramos é que as pessoas que estão aqui estão realmente interessadas neste painel, porque senão estavam no outro auditório. Obrigado à PDC por nos ter convidado para endereçar este tema de tentar perceber que regulação para as comunicações eletrónicas e internet do futuro é que devemos ter. Aquilo que preparei foi uma tentativa de fazer um sumário do ponto em que estamos e daquilo que iremos defrontar, sem, no entanto, e porque não se adequava ao desafio que foi lançado, sem fazer aqui uma revisão detalhada daquilo que a Anacom tem feito no último ano, ou no passado recente, na medida em que o desafio que é colocado pela APDC é olharmos para o futuro. E, nessa perspectiva, aquilo que eu vos iria propor era fazermos isto basicamente nos seguintes passos. Portanto, por um lado, vermos e olharmos para constatarmos que o mundo está em mudança e tentar ver essa mudança por vários prismas, que terão, obviamente, impacto na regulação. Ver também onde estamos, portanto, de uma maneira geral e muito macro, ver onde estamos e depois tentar, no final, ver que regulação é que devemos ter no futuro e para o futuro. No que diz respeito ao mundo em mudança, eu tentei fazer uma avaliação em 3 eixos. Um primeiro que tem a ver com o eixo económico, que obviamente tem impacto também ao nível da regulação. O eixo relativo ao quadro regulamentar e, finalmente, um eixo relativamente ao mercado e à tecnologia. Começando pelo lado da economia, essencialmente dizer o óbvio, tivemos uma crise internacional significativa, com impacto no crédito e na procura, e obviamente que isto se faz refletir também no mercado das comunicações e também na maneira como esse mercado tem que ser regulado. Temos vindo a assistir a lançamento de programas de estímulo económico, portanto, no fundo, para tentar levar a que o investimento aconteça, nomeadamente no curto prazo, e temos vindo também a assistir à procura de eficiência e da redução de custos, nomeadamente junto dos operadores. Portanto, estes aspectos do lado da economia têm do lado regulatório, portanto, uma tradução do lado regulatório, basicamente impacto nas seguintes vertentes. Uma pressão para privilegiar o curto prazo, ou seja, quando se quer investimento a todo o custo, há uma pressão para privilegiar o curto prazo e para tentar centrar nos efeitos de curto prazo para decorrentes desse investimento. Uma certa tendência para relativizar as preocupações da concorrência, portanto, ou seja, tentar, e decorre do primeiro ponto, portanto, nesta preocupação de curto prazo, e também um certo aumento da pressão sobre os consumidores, na medida em que, em mercados com procuras mais difíceis, obviamente que
poderá haver aqui uma pressão adicional do lado sobre os consumidores. No segundo eixo desta mudança que nós assistimos, existe o quadro regulamentar. Neste momento, nós estamos no meio do novo ciclo regulatório, portanto, apesar do novo quadro ter sido agora só aprovado e de só entrar em vigor daqui a 2 anos, nós estamos já no novo ciclo regulatório. Um ciclo regulatório que é caracterizado por estarmos a reconhecer de uma forma progressiva que há setores onde a concorrência já está a fazer-se sentir de forma mais evidente em algumas áreas e em alguns segmentos geográficos de alguns países, o que tem levado a que tenhamos vindo a assistir a uma diminuição do perímetro da regulação. Esta diminuição do perímetro da regulação decorre não só da nova recomendação para a análise de mercados, como estarão recordados, passa dos anteriores 18 mercados que seriam passíveis de regulação ex ante para agora 7 mercados que são passíveis de regulação ex ante, o que quer dizer que o perímetro de regulação ex ante diminui significativamente e, por outro lado, as análises de mercado que têm vindo a ser feitas por essa Europa fora têm vindo a constatar que existem áreas de serviço ou áreas geográficas que já estão em concorrência e, como tal, devem ser endossadas às autoridades de concorrência e não devem ser passíveis de regulação ex ante. Dentro destas alterações do quadro regulamentar, é clara a tendência para uma maior coordenação a nível da União Europeia, maior coordenação do lado da importância que a Comissão e as instâncias comunitárias em geral têm vindo a assumir do lado da regulação. Portanto, ou seja, no passado o grau de liberdade e o grau de manobra dos reguladores era muito maior do que aquilo que é hoje. As análises de mercado, como sabem, são notificadas à Comissão, tendo a Comissão direito de veto relativamente a essas mesmas análises de mercado. Dizer também que as análises de mercado estão, neste momento, o aspecto fundamental que permite depois a regulação no dia-a-dia. Portanto, aquilo que não está nas análises de mercado dificilmente depois é passível de introdução em termos de regulação. Portanto, do ponto de vista da coordenação e do papel que as instâncias comunitárias, e lembro também o papel que o Parlamento Europeu tem vindo a assumir neste domínio, tem vindo claramente a marcar as tendências no quadro regulamentar. Por outro lado, tem vindo a ser cada vez mais notada a importância do espectro em toda a evolução do mercado das comunicações e não só como matéria-prima para a prestação de serviços de comunicações, mas também pela importância política que o espectro tem vindo a assumir, e isso tem sido crescentemente reconhecido pela Comissão, que tem vindo a dedicar-se cada vez mais a matérias relacionadas com o espectro. Ligado com o espectro, o facto de dizer que também é tendência, e marcará certamente o futuro próximo, o facto de se ir libertar uma quantidade significativa de espectro, portanto relacionada com o dividendo digital e relacionada com o facto de se vir a assistir ao switch-off das transmissões analógicas de televisão e, ainda dentro do quadro regulamentar, 2 aspectos, ou 3 aspectos importantes. Os princípios de neutralidade, não é por menos dizer que os princípios de neutralidade vão cada vez mais marcar aquilo que se faz do ponto de vista regulamentar. A proteção dos consumidores exógena ao mercado das comunicações, quer com isto dizer que preocupações que têm a ver com a defesa dos consumidores têm vindo a ser endereçadas fora dos circuitos tradicionais de regulação das comunicações. Maxime é a preocupação do Parlamento Europeu no que diz respeito ao roaming, que foi um caso que marcou o passado recente, e eu julgo que outras iniciativas relacionadas com a defesa dos consumidores irão ser endereçadas por instâncias que não estão na regulação tradicional. Aliás, no caso português, tivemos alguns exemplos disso, no que diz respeito à publicação de alguns decretos-leis que se destinaram à defesa dos consumidores em setor de comunicações, que foram de iniciativa fora do setor. Finalmente, identificar como tendência a evolução do conceito de serviço universal, sendo que essa evolução é a 2 níveis. Portanto, é uma evolução que decorre do aparecimento de serviços que, pelas suas características e pela sua importância, começam a assumir contornos de serviço universal, e aqui destacaria o tema da banda larga, em que há países que começam a endereçar a banda larga como integrando o serviço universal, mas, por outro lado, dentro desta evolução do conceito de serviço universal, uma evolução tecnológica, ou seja, nós habituámos a ver o serviço universal como exclusivamente prestado sobre o par de cobre, sobre a rede comutada tradicional, e numa perspectiva de neutralidade tecnológica, esta abordagem pode vir a evoluir no sentido de haver outras formas de abordar
a prestação do Serviço Universal. Em termos de impacto regulatório, basicamente, os seguintes pontos. Há um deslocamento das funções de regulação, do ponto de vista do maior peso das instâncias comunitárias e de uma necessidade de coordenação das instâncias nacionais. Portanto, quer dizer que o grau de liberdade das instâncias nacionais diminui e diminui também, e este é o segundo ponto que está na vossa direita, diminui também para endereçar especificidades dos mercados nacionais, que é um ponto que eu julgo que tem relevância, porque quando os reguladores nacionais estão obrigados a um esforço de coordenação a nível comunitário, há especificidades nacionais que, em alguns casos, podem não ter possibilidade de serem endereçadas neste framework muito alargado. Também uma maior responsabilização dos agentes de mercado, quer com isto dizer que a lógica da neutralidade tecnológica, a lógica da neutralidade de serviços leva a que o regulador seja menos explícito nas exigências que faz, no que diz respeito, nomeadamente, à introdução ou à libertação de espectro, ou à alocação de espectro. Quer isto dizer que os operadores vão ter que fazer as suas escolhas e vão ter que fazer as suas escolhas, muitas vezes, sem a guidance que havia no passado, em que competia ao regulador definir quais eram os serviços, quais eram as frequências e quais eram as tecnologias. Portanto, uma maior responsabilização dos agentes de mercado. Finalmente, e impacto de tudo isto, uma necessidade de rever o quadro regulatório de uma maneira geral, e que decorre dos termos das diretivas, mas decorre também da necessidade de nos confrontarmos com novas realidades do ponto de vista de mercado. Sendo que essas novas realidades do ponto de vista de mercado, julgo que podiam ser caracterizadas da seguinte forma. Portanto, por um lado, e talvez tenha sido a maior no passado recente, passámos de uma situação muito arrumada, digamos assim, em que tínhamos uma rede e um serviço, portanto, tínhamos uma rede de cabo e um serviço que era a televisão por cabo, tínhamos uma rede de cobre e um serviço que era a telefonia fixa, tínhamos uma rede móvel e um serviço que era a telefonia móvel, passámos disso para todos os serviços em várias redes. Ou seja, hoje em dia essa arrumação conceptual, prática e operacional que existia, que nos permitia ter um esquema mental organizado para tentar tratar cada silo da sua forma, neste momento está completamente ultrapassada e neste momento nós temos tudo a fazer todos. Ou todos a fazerem tudo, desculpa. Isto, obviamente, coloca desafios do ponto de vista regulatório e já lá iremos. Por outro lado, também em termos de mercado e tecnologia, aquilo que eu chamo o horizonte de 100 megas. Ou seja, neste momento, a banda larga tem vindo a evoluir significativamente em termos de capacidade de largura de banda e o paradigma neste momento são os 100 mega ou larguras muito exigentes em termos de largura de banda, o que leva a que os operadores tenham que rever significativamente os seus modelos de negócio e tenham que rever significativamente as armas com que se batem no mercado, nomeadamente tendo em conta os pontos de partida de cada um deles. Isto dizendo que isto decorre numa economia que ainda é uma economia de oferta, ou seja, as aplicações, a vontade dos consumidores para usarem este tipo de redes está neste momento ainda a ser mais empurrado do lado da oferta do que do lado da procura. A concorrência neste conceito passa para as redes, menos para os serviços, e isso, obviamente, tem impacto no que diz respeito à dimensão necessária para a entrada no mercado e à dimensão necessária para a afirmação nesse mesmo mercado. Em termos de drivers de mercado, os drivers têm-se vindo a alterar. Numa primeira fase, nós vimos que os drivers começaram a ser a voz móvel, depois os drivers começaram a ser a banda larga, e neste momento o driver parece ser claramente a televisão, no que diz respeito a ofertas quadruple play, onde a televisão tem vindo a ocupar um papel significativo, associada à necessidade de largura de banda muito também significativa, o que leva, mais uma vez, a uma alteração de posicionamento em termos de mercado. Dimensão volta a contar, já referi, e obviamente aqui, e associado ao tema da televisão, a necessidade de uma convergência entre redes, serviços e conteúdos, numa amálgama, diria assim, de várias áreas que no passado estavam tradicionalmente separadas. Evolução do Serviço Universal por neutralidade, portanto, aspecto que já há bocado referi. O que é que isto nos traz do ponto de vista do impacto regulatório? Basicamente uma diluição de fronteiras, ou seja, aquilo que era certo no passado e a arrumação que existia, área a área, desaparece. Um risco de alguma regressão que temos que enfrentar, mas que passa por monitorar como é que o mercado vai evoluindo. Ferramentas velhas para problemas novos, portanto, ou seja, neste contexto de convergência, há algumas ferramentas que se podem revelar como ultrapassadas e nós temos que ter imaginação, a criatividade e não esperar muito tempo para que as ferramentas novas possam endereçar problemas novos, uma vez que é difícil endereçar problemas novos com ferramentas velhas. Uma complexidade adicional na coordenação local,
com as outras instituições que fazem regulação, nomeadamente com a Autoridade da Concorrência e com a ERC, e uma coordenação necessária com os outros reguladores dos países europeus e, máxima, com a Comissão Europeia. Uma maior rigidez na função regulatória, porque até aqui, quando a concorrência estava muito assente nos serviços, o impacto da regulação era muito de curto prazo, ou seja, passava por introduzir ofertas de referência que tinham um impacto imediato no mercado. A partir do momento em que a concorrência passa muito para o lado das infraestruturas, essas ofertas têm mais tempo para se afirmar e o impacto dessas mesmas ofertas acaba por ser mais lento. Tendo dito isto, onde estamos? Muito rapidamente. Este tipo de gráfico permite fazer uma condensação de um conjunto de gráficos que nós teríamos que ter aqui para vos tentar dar uma ideia onde é que Portugal está neste momento, de uma maneira geral, em termos de regulação. E basicamente aqui o que eu vos diria é o seguinte: neste gráfico temos a quase totalidade dos preços grossistas, temos a azul a média da União Europeia, temos a verde a nossa posição nacional e temos encarnado o benchmarking da Europa, que basicamente é o 5 melhor situação na Europa. E basicamente aqui nos preços grossistas vemos que estamos, de uma maneira geral, melhor do que a Europa, estamos em linha com os best practices de uma maneira geral, em alguns casos ligeiramente melhor do que os best practices, que é o caso da portabilidade, e em alguns casos, num caso, que é o caso da terminação móvel, estamos em linha com a média europeia, pior do que os best practices. Na concorrência, de uma maneira também muito rápida, a azul, a média da União Europeia, a verde onde nós estamos, encarnado as melhores práticas. Vemos que, de uma maneira geral, estamos melhor, vemos que estamos melhor num aspecto que é muito particular do caso português, onde veem que é esse bico que aparece do vosso lado esquerdo, que tem a ver com a percentagem de assinantes que são assinantes de operadores alternativos de acesso direto no serviço fixo de telefone, onde nós estamos melhor do que as melhores práticas da Europa. No números fixos exportados, estamos entre a média europeia e as melhores práticas. Já no que diz respeito aos números móveis exportados nos operadores móveis, estamos muito abaixo da média europeia e das melhores práticas e também estamos abaixo da média da União Europeia e das melhores práticas no que diz respeito à cota de mercado do terceiro e quartos operadores, no caso dos outros países onde há terceiros e quartos juntos, no nosso caso só em relação ao terceiro operador. Taxas de penetração de serviços, estamos razoavelmente bem. Eu julgo que a questão que há ali a evidenciar é o trade-off que existe entre a banda larga móvel e a banda larga fixa. Se virem, são os pontos que estão identificados como BLF e BLM. BLF é a banda larga fixa, onde nós estamos ligeiramente abaixo, estamos abaixo da média europeia, mas, por oposição, estamos claramente acima da média europeia no que diz respeito à banda larga móvel, considerada como sendo modems e PCM-CIAs. Portanto, de uma maneira geral, em termos de taxas de penetração, julgo que aqui o que há a destacar é este trade-off entre a banda larga fixa e a banda larga móvel, que é muito resultado das iniciativas que todos conhecemos, que tiveram lugar no passado recente no que diz respeito aos IX, chamemos assim, tanto e oportunidades e etc. Preços de retalho, estamos razoavelmente bem. Chama a atenção que no que diz respeito ao serviço fixo de telefone, os valores estão com paridades de poder de compra, portanto, o que prejudica Portugal na comparação, mas é a informação que existe, é difícil encontrar outra informação, porque esta informação vem da OCDE. Já no que diz respeito aos circuitos curtos, estamos melhores do que as melhores práticas, e no que diz respeito ao serviço telefónico móvel, onde não é com paridades de poder de compra, estamos em linha com a média europeia. Tendo dito isto, eu diria que a mensagem que eu aqui traria deste bloco do meio é que, nesta visão macro, a situação portuguesa compara razoavelmente bem com a média da União Europeia. É claro que há especificidades que têm que ser endereçadas. Isto não quer dizer que esteja tudo bem. Antes, pelo contrário, há aspectos que nós temos que endereçar, nomeadamente no que diz respeito aos processos, nomeadamente no que diz respeito ao aumento de eficiência de algumas ofertas. É nisso que a Anacom tem estado a trabalhar, mas numa lógica de olharmos para o futuro, e é isso que a APDC me pediu, e nesta vista de helicóptero, parece-me que a situação compara razoavelmente com aquilo que se faz na União Europeia. Já no que diz respeito às best practices, e aqui o debate pode ser saber se queremos alinhar com a média da União Europeia ou se queremos estar alinhados com as melhores práticas da União Europeia. Já no que diz respeito às melhores práticas, há aspectos onde há claramente espaço para melhorar e, obviamente, que essa análise tem que ser feita setor a setor, mercado a mercado e oferta a oferta. Tendo dito isto e tendo recuperado a ideia de que a tendência da regulação é passar bocados
do mercado para a regulação ex post, leia-se para a autoridade da concorrência, há que fazer esse acompanhamento com algum cuidado, nomeadamente fazer uma transferência, um endosso de responsabilidades com algum cuidado. Isto porquê? Porque nós, no passado recente, temos vindo a assistir a algumas áreas que, não sendo reguladas, têm um comportamento muito distinto relativamente às áreas que são reguladas. Este exemplo é um exemplo que eu depois convidaria os colegas de painel a tentarem identificar. Eu, propositadamente, não pus nem o nome, nem pus as datas. Portanto, é uma espécie de um quiz que eu introduzo aqui no painel, só para animar um bocadinho. Mas verão que aquilo que está mais baixo é um preço regulado e aquilo que está mais alto é um preço que não é regulado, mas que é exatamente o mesmo tipo de oferta de um lado e do outro. Portanto, aqui a preocupação que eu manifesto é termos atenção relativamente àquilo que é transferido da relação ex ante para a relação ex post, no sentido de continuarmos a acompanhar e a monitorar aquilo que se irá assistir relativamente às ofertas que não são reguladas. Finalmente, que regulação no e para o futuro? E basicamente aqui eu traria os seguintes pontos e vou pô-los todos para poupar um bocadinho de tempo. Portanto, julgo que a tendência vai ter que ser no sentido de dar maior enfoque às preocupações dos consumidores. Eu julgo que isto é simétrico relativamente ao facto de estarmos a desregular partes do mercado. Quer isto dizer que, naquelas áreas que já estão concorrenciais, temos que olhar para o impacto do ponto de vista do consumidor, manter um foco no médio e longo prazo, portanto, ou seja, perdermos ou resistirmos à tentação de olhar para o curto prazo e para o impacto do curto prazo relativamente às decisões que viemos a tomar. Evitar aquilo que eu digo por uma regulação ioiô, e a regulação ioiô tem a ver com a história das dietas ioiô, aquelas pessoas que engordam, depois emagrecem e assim sucessivamente. Vou terminar dentro de muito pouco tempo. Portanto, evitar a regulação ioiô neste sentido, portanto, ou seja, concorrência-monopólio, portanto, tentar ter esta perspectiva de médio e longo prazo. Estreitar a articulação entre regulação e gestão de espectro, uma vez que a gestão de espectro é uma matéria muito importante neste novo contexto. Rever o modelo de regulação, basicamente aqui o tema é ver se fará sentido melhorar a coordenação entre entidades ou se fará sentido uma redistribuição de algumas responsabilidades. Reduzir a regulação ex ante e melhorar a eficiência nas ofertas grossistas remanescentes. Este aspecto é fundamental na medida em que nós só podemos fazer desregulação de alguns mercados se garantirmos que as ofertas de referência que são sucedâneas para que essa concorrência exista se mantêm e são melhoradas. Assegurar o alinhamento dos estímulos com princípios de neutralidade, dos estímulos à economia e, finalmente, endogeneizar as neutralidades na prática relatória, o que inclui, obviamente, o serviço universal. Finalmente, melhorar a eficiência da regulação, que é um desidrato que, obviamente, que nós temos de ter sempre presente e que, neste contexto, faz mais sentido. Tendo dito isto, e agora tendo um momento de publicidade, ou seja, o tema de que temos um leilão à porta no que diz respeito ao BWA 3438, pedi-me à PDC, e agora isto já não conta no meu tempo, para vos fazer uma pergunta, para usarmos um método que temos de televoto, digamos assim, e pediram para que sugerisse uma pergunta para que pudéssemos fazer essa pergunta aqui aos membros deste auditório. E, em primeiro, sugeriram-me, isto já não é sugestão mínima, mas sugeriram-me que, primeiro, identifiquemos se cada um de vós são colaboradores de um operador ou não colaborador de um operador, portanto, para depois podermos ter uma segmentação dos resultados. E então eu pedia que neste momento, portanto, eu estou aqui a fazer papel de apresentador de concurso, mas pedia que neste momento indicassem, 1, se são colaborador do operador, 2, se não são colaborador de um operador. Espero que todos tenham feito isso. Acabou o tempo. Portanto, ou seja, quer isto dizer, portanto, continuando o meu papel de apresentador, quer isto dizer que temos 38% dos presentes que são colaboradores de um operador e 62% dos presentes que não são colaboradores de um operador. E agora passamos à pergunta, que é a seguinte. Consideram que a banda larga deve integrar a noção de serviço universal de telecomunicações? É a pergunta que se coloca, portanto, no fundo é saber se em Portugal o serviço universal de telecomunicações deve ou não deve integrar a componente da banda larga. Deverão premir 1 para dizer sim e deverão premir 2 para dizer não. Devem-no fazer neste momento. Acabou o tempo. E os resultados são, maioritariamente a sala entende que a banda larga deve integrar o Serviço Universal de Telecomunicações,
e eu julgo que agora terão indicação sobre essa resposta, agora segmentada por colaborador de um operador e não colaborador de um operador. Julgo que os resultados falam por si. E com isto me despeço, passando a palavra à Alexandra, tentando encurtar o tempo da minha apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigada, Dr. Ferreira, pela apresentação e pelo momento de quiz. Deixou aqui já várias deixas importantes para o nosso debate. Retive 3 ou 4 ideias do que falou. Concorrência para as redes, menos para serviço, o driver parece ser claramente a televisão, a evolução do serviço universal por neutralidade tecnológica, maior rigidez na função regulatória, e isso é o que nós vamos todos ver o que é que se pode passar. Pegando também numa das suas ideias, saber se quer ou não alinhar Portugal, os preços de Portugal com as best practices da média europeia, vamos passar aos operadores para perceber o que é que eles pensam. Temos um painel recheado, peço que sejam parcos em palavras, mas incisivos nas respostas. Passo já ao engenheiro Carlos Correia, diretor da Regulação e Relações com Operadores da Vodafone Portugal, questionando precisamente sobre esta ideia das best practices. Deve ou não Portugal alinhar-se com as best practices, nomeadamente nas tarifas de terminação móveis e originação móveis? Muito obrigado. Antes de mais, bom dia. É com enorme prazer que aqui estou, em nome pessoal e em nome da Vodafone, neste painel. Como já tem um hábito e uma tradição, também saúdo a presença do Dr. Ferrari, que também, como sempre, nos dá uma visão do que é que tem acontecido nos últimos anos. Indo à pergunta e sem direto, como acordámos, obviamente que nós achamos que as best practices são uma boa maneira de aferir a evolução das coisas. Agora, temos que olhar para elas de uma forma um bocadinho desapaixonada e temos que ter best practices em todas as questões que avaliamos. Porque alguns dos indicadores que foram mostrados, e se os analisássemos um bocadinho com mais profundidade, perceberíamos que ser best practice, não é possível ser best practice em tudo. E, portanto, que há trade-offs. Se eu quero ser o melhor numa determinada tarifa ou num determinado elemento do serviço, não posso pretender ser o melhor em todos eles. E também, já agora, uma provocação para o painel ser mais vivo, também gostávamos de ter a mesma análise para os reguladores. Porque nós também queremos ter o melhor regulador da Europa. E temos-lo. O mais barato, o mais rápido, o mais eficiente nas decisões que toma, o que mais dialoga e que mais consulta e que mais toma em consideração as opiniões dos regulados. E, portanto, esta coisa dos best practices tem que ser analisada de uma forma mais generalizada. Obviamente que achamos que os best practices são um indicador, não podem ser o único e não podem ser levados de uma forma demasiado estrita. Fugindo à questão das terminações e originações em contrato. As terminações móveis, o que nós achamos é, como foi visto, estamos na média europeia, achamos, obviamente, que o caminho das terminações é descer, temos-lo dito, não há qualquer dúvida sobre isso. Achamos que temos que ser cautelosos nessa descida, temos que ter em consideração o momento em que estamos, o momento de investimento, o momento de incerteza, o momento de crise na economia e, portanto, temos que ter isso em consideração e, sobretudo, uma coisa que para nós é muito crítica em relação às terminações, onde somos críticos em relação à ANACOM, para ser claro, que é a falta de decisão. Estamos no final do ano, não sabemos ainda qual é o preço de terminação para o próximo ano, isso para uma operação com a dimensão das operações móveis e também dos fixos, porque também tem impacto no negócio deles, parece-nos inaceitável. Parece-nos que a terminação devia estar decidida já, devíamos ter visibilidade sobre o que é que vai acontecer e no horizonte, pelo menos 2 a 3 anos. É importante que o mercado saiba o que é que pode contar e não andar todos os anos a medir e a alterar de forma, às vezes, um bocadinho, como é que é dizer, demasiado arbitrária o percurso. Vou fugir aqui um bocadinho à ordem alfabética para passar já a palavra à doutora Filipa Carvalho, precisamente por causa da mesma questão. Eu tendencialmente concordo com o Carlos. Eu acho que não nos devemos centrar em procurar as melhores práticas de uma forma cega. E quando dizem isso à Sonaicom, custa-nos sempre muito. E para não fugir à questão no que diz respeito à terminação, eu concordo com o Carlos, eu acho que nós temos que ter uma decisão rapidamente e espero que essa decisão tenha em conta uma ideia que foi abandonada em setembro ou em outubro e a retome, porque, em nosso entender, a assimetria continua a fazer todo sentido e nunca devia ter nascido condenada à morte passado um ano e, portanto, eu não só espero uma decisão rápida, como espero uma decisão com tendência para descer,
como espero uma decisão que traga assimetria para a Sonecom mais uma vez. Dr. Ferrari, vamos ter uma decisão rápida? Sim. Só comentar muito rapidamente. Portanto, o tema das best practices, eu concordo que não podem ser vistas de forma cega, nem tem que ser objetivo em tudo. Aliás, nas taxas de penetração, por definição, não tem que ser objetivo. Há especificidades de cada um dos países. Nós, quando virem com mais atenção, aliás, a apresentação será disponibilizada no site, verão com atenção, há best practices que não são replicáveis. Tem a ver com características de alguns países, não tem a ver com o que se passa cá. Agora, temos de fazer uma análise área a área, setor a setor, e ver onde é que é possível, onde é que é desejável, e é essa análise que nós teremos que fazer. Portanto, de uma forma cega, nunca será. Em termos de decisão, a decisão será tomada, em sentido provável, claramente ainda este ano. É um tema que é um tema sensível, é um tema que merece estudo, merece reflexão. Obviamente que os operadores neste momento sabem que a tendência é no sentido da descida, sabem o ponto de partida, também têm informação relativamente àquilo que a Comissão entende que deve ser idealmente o ponto de chegada. Não estou a dizer que têm toda a informação neste momento, mas nós obviamente que muito rapidamente tomaremos uma decisão em sentido provável relativamente a esta matéria, dizendo também que, como sabem, desta vez é necessário fazer uma análise de mercado. As análises de mercado demoram tempo a fazer, têm que ser razoavelmente bem feitas, a Comissão tem direito de veto relativamente a essas análises de mercado e estamos a fazer tudo em conjunto, portanto, ou seja, a análise de mercado mais o sentido provável de liberação, e eu espero que isso seja aprovado a muito curto prazo. Muito bem, obrigada. Engenheiro Carlos Jesus, Diretor-Geral da COL de Portugal, bem-vindo ao painel da regulação, antes de mais. Falou-se das terminações, eu colocaria a questão da originação. Deve ou não o mercado 15 ser... Portugal deve insistir para que o mercado 15 seja ou não um mercado relevante? O mercado 15 da originação deve ser ou não um mercado relevante? Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Relativamente a este tema, nós achamos, e que é muito importante para a Colt, portanto aqui no tráfego de voz, que é um tráfego que tendencialmente o TDM tem decrescido, achamos que é importante que haja decisões do ponto de vista da Anacom no sentido de melhorar a concorrência, melhorar a competitividade, principalmente para os operadores fixos. Portanto, nesse sentido, é muito importante para os operadores fixos e que, cada vez mais na perspectiva da convergência, que haja sempre decisões e tomadas de decisão no sentido de melhorar a concorrência, baixar as tarifas e que nos permita, de certa forma, competir de forma concorrente e leal entre todos portanto, em todos os setores. Portanto, é esta a nossa perspectiva, é o que tem acontecido em muitos países da Colt e esperamos nós que aconteça, portanto, também em Portugal. Muito bem. Engenheiro Paulo Neves, a mesma pergunta. O que é que deve acontecer? Realmente a originação ou as best practices? Começando pelas best practices, para mim acho que não deve ser analisada às cegas, mas deverá ser algo que devemos querer sempre atingir, na minha opinião. O engraçado é ver que quando nós dizemos que devemos analisar individualmente e não devemos ser muito cegos na análise, se olharmos por setores, se olharmos, por exemplo, para a área móvel, é engraçado, fazemos todos jus que no caso da área móvel, no caso do preço de retalho, estamos muito melhores que as melhores práticas, no caso da penetração estamos melhores, mas no caso da terminação já não estamos. Portanto, aqui se calhar é o caso, já não se deve analisar para as melhores práticas. Portanto, às vezes faz um bocadinho de confusão a forma como nós analisamos. Portanto, claramente, acho que há aqui espaço para melhor, e no caso das terminações, nas terminações móveis, há aqui muito espaço a percorrer. E eu acho que é importante também considerar a questão do tempo. Portanto, não é a mesma coisa dizer que se baixa ou ir baixando. Portanto, eu acho que é importante, e aliás o que aconteceu quando foi a última baixa e o Red Pass que existiu, digamos, houve aqui 6 ou 7 meses de atraso, que para mim é gravíssimo e tem um impacto muito grande nos operadores fixos. É importante a questão da previsibilidade e saber com o que é que contamos a breve prazo, porque não é o mesmo que se chega a junho e que afinal não haja retroativos e portanto, haja aqui um tempo de terra de ninguém. Este problema é mais grave, e pegando no gráfico que o Dr. Ferrari apresentou, aquele gráfico, pressuponho eu, que era as originações móveis e as originações fixas. Portanto, é engraçado ver que nas originações móveis o caso ainda é pior, não é? Porque as coisas não mexem e, portanto, ou por outra, mexeram algo, mas ali viu-se um pouco a diferença que existe entre o valor de terminação móvel e o da originação, que o valor é um bocadinho, é completamente diferente, e durante anos andámos a ter a originação móvel com o valor de 18,70, era um valor muito, muito superior àquilo que é a terminação,
e aconteceu que mexeu julgo que em outubro de 2008, já não sei quando é que mexeu, houve algumas tentativas tímidas de mexer, o facto é que sem regulação, ou sem esforço, as coisas não baixam. Portanto, é engraçado que hoje se dá há 2 ou 3 anos e os temas são os mesmos, se calhar infelizmente, que vai baixar, que ouço os operadores móveis com o melhor das intenções a dizer que vai baixar, mas o facto é que o valor da originação é mais do dobro daquilo que é a terminação, continua a ser mais do dobro, e se compararmos por sua vez com a terminação fixa, estamos a falar assim de 15, 16 vezes mais. Portanto, eu não consigo perceber o racional, nem em termos económicos, não consigo perceber, e nem em termos técnicos, não consigo perceber a razão, nem em termos de custos. Portanto, alguém talvez me consiga explicar, mas eu não consigo perceber o racional de continuarmos com valores completamente diferenciados. Muito bem. O engenheiro Paulo Neves, eu cometi aqui uma gafe, é o diretor de regulação da ONI, e passava à doutora Sofia Gaspar, responsável da área de interligação, regulação e carriers da Artelecom, com a mesma questão em relação às originações e terminações. A Anacom chegou a indicar o caminho que seria entregar o processo à Autoridade da Concorrência. O que é que a Artelecom espera que seja decidido nesta área das originações e terminações? Antes de mais, muito bom dia. Queria também agradecer o convite feito pela APDC Artelecom para estar aqui neste grande painel. Relativamente ao tema das terminações e originações móveis, concordo em absoluto com o Paulo e o Carlos Jesus disseram anteriormente em relação ao desequilíbrio que existe entre os operadores móveis e os operadores fixos e as vantagens que os operadores móveis têm beneficiado ao longo dos tempos. Também não compreendemos como é que as terminações móveis continuam com valores que são mais de 7 vezes superiores aos das terminações fixas, não há nenhuma justificação para que tal aconteça. Ficamos contentes de saber que está para breve uma decisão nesse sentido. Portanto, não só de ir em encontro às melhores práticas da União Europeia, como de ir em encontro e convergirem-se os valores com os das terminações fixas. Os valores das originações móveis e as condições de acesso foram alvo de um entendimento por parte da Anacom já em 2008, com o qual nós concordamos na generalidade. O que aconteceu foi que os efeitos no mercado ainda não se fizeram sentir de acordo com as expectativas que foram criadas. Portanto, o que nós desejamos é que, de facto, haja consequências e concretização das medidas que foram anunciadas, uma vez que foram gastos recursos na definição dessas regras, e depois há um bocadinho a frustração no mercado que o impacto não foi ainda conseguido. Portanto, eu espero que em breve a Anacom conclua o processo e cumpra com o que previu para o caso de não haver resultados significativos. Muito obrigada, Dr. Ferrari. Passo-lhe a bola outra vez. Desejamos que haja consequências e concretização das medidas, disse a doutora Sofia. Vai haver? Vai. O tema dos preços de originação e terminação que eu aqui introduzi, que de facto no quiz o Paulo acertou, portanto, o que estava representado era efetivamente a evolução dos preços de terminação que são regulados pela Anacom e a evolução dos preços de originação que não são regulados pela Anacom. Portanto, o meu tema aqui não era só centrar o debate nesta questão, que sendo obviamente importante, não é fundamental para o tema que estamos aqui hoje a discutir, que é a regulação para as comunicações e a internet do futuro, mas é só porque pode ser indício de que, quando se deixa de regular algumas áreas, essas áreas possam ter um comportamento que é um comportamento não desejável. O que quer dizer que deixar de regular algumas áreas não pode deixar de ser acompanhado pelo tal endosso de responsabilidades, nomeadamente em relação à autoridade da concorrência. Isto quer isto dizer que nesta área das originações, obviamente que nós teremos que fazer esse endosso no muito curto prazo, na medida em que estamos longe de estar satisfeitos com a evolução que os preços de originação têm tido e na ausência de uma descida mais significativa dos preços de originação que acompanhe os preços de terminação, porque nós não vemos também razão objetiva, técnica, económica, para que haja uma diferença entre as duas, teremos que remeter claramente o assunto para a autoridade da concorrência, se bem que já houve contactos exploratórios nesse sentido. Agora, deixem-me também vos dizer outra coisa. Nesta perspectiva do que é deixado de regular e das preocupações que existem depois relativamente ao que passará a acontecer nessas áreas não reguladas, também temos um exemplo positivo, e vale a pena também dizermos exemplos positivos.
Nós, como sabem, no âmbito do mercado 5, levantámos um conjunto de restrições à Portugal Telecom, no que diz respeito a esse mercado 5, e a Portugal Telecom, não tendo a obrigação de manter algumas ofertas grossistas em algumas áreas, manteve essas ofertas grossistas. Julgo eu que o fez bem, julgo que também o fez numa perspectiva de negócio, mas vale a pena assinalar, e fez uma perspectiva de negócio e legitimamente. O legitimamente é sempre uma palavra difícil de dizer, porque quando dizemos ilegitimamente nunca sabe se é ilegitimamente ou se é ilegitimamente. É a segunda neste caso. Portanto, isto para dizer que temos que monitorar, mas nós temos que considerar à partida que cada vez que deixamos de regular uma área vai acontecer uma desgraça. No caso dos preços de originação, eu acho que aconteceu uma desgraça. No que diz respeito ao tema da rede ADSL, não aconteceu desgraça nenhuma e vamos continuar a monitorar para ver como é que as coisas irão evoluir. Um último comentário só para dizer, Carlos, que do ponto de vista de benchmarking em termos da Anacom, o melhor que temos para apresentar são os benchmarkings da ECTA. E no benchmarking da ECTA, que aliás vários operadores aqui estão envolvidos, eu recordo que a posição da Anacom é uma posição muito confortável no panorama europeu. Portanto, do ponto de vista de benchmarking, nós aí podemos apresentar isso como um bom indicador da eficiência da atuação do regulador. Já lá vamos a esse tema. Sim, Carlos. Só comentar a questão da originação e determinação. Eu acho que é um tema muito importante e todos, à volta deste painel, concordamos que, obviamente, os preços vão ter que descer. Mas o que é de facto relevante é o grau de crescimento. A Anacom tomou decisões, nomeadamente em termos da determinação, demasiado agressivas, que não permitiram ao mercado, e demasiado rápidas, que não permitiram ao mercado acomodar a descida. O caso da originação é o mesmo. Estamos todos a queixar-nos que a originação está a um nível elevado. Mas eu recordo que no último ano a originação desceu, no caso da Vodafone, 32%. Quantas tarifas é que em Portugal, num cenário como o atual, desceram 32%? Não conheço muitas. Podemos dizer, está bem, 32 é pouco, era melhor que tivesse sido 50. Claro que sim, e se fosse 70 ainda teria sido melhor. Agora, foi aquilo que achámos que era possível, continuamos comprometidos em fazê-la descer, e iremos fazê-la descer, agora, dentro das condições do mercado. Iremos fazê-lo descer, é o compromisso. Sim. Filipe Carvalho, iremos fazê-los descer? Estou mandatada para responder essa coisa. Não, isto para passarmos a outro tema. Não, eu só muito rápido, eu acho que nós evoluímos no último ano e acho que isso tem que ser reconhecido. E o desafio foi lançado pela Anacom e os operadores responderam a esse desafio. E assinamos um código de conduta. Eu acho que para já, bom dia a todos. E gostava também de falar um pouco sobre este tema, mais ainda porque, sendo um operador fixo e um operador móvel simultaneamente, acho que, como em tudo, deve haver bom senso. E o que os operadores móveis, e falando agora como operador móvel, sentiram no último ano, foi uma descida que chegou aos 41% em termos de tarifas. Isto para qualquer operador que neste momento está num ambiente de crise económica, está a investir e é algo que é uma descida extremamente abrupta. E, portanto, no que diz respeito a descidas, eu aqui acompanho, obviamente que faz sentido tentarmos alcançar as melhores práticas, mas tem que haver uma ponderação de todo o cenário, de todas as variáveis e como está o tal bom senso nesta descida. Respondendo a outra questão, e portanto no que diz respeito à originação, eu gostaria também de recordar, este é um mercado que não é regulado por uma razão, é um mercado que não é regulado porque é concorrencial e como tal, face a isso, nada melhor do que responder em termos de mercado. Portanto, o que os operadores estão a fazer neste momento é ir na direção da descida, porque é normal que assim aconteça. Fazem no seu passo e tendem atenção também a todos os condicionalismos. A PT neste momento está a investir fortemente, está a investir num cenário que não é favorável, mas está a investir em fibra, está a criar novos serviços para os seus consumidores, melhor qualidade. Portanto, isto tudo tem que ser visto no seu pacote total e verificar que para o consumidor é melhor ter este pacote total. Falando de uma segunda questão, e aqui discordando da minha colega Filipa Carvalho, eu espero que a questão da assimetria esteja definitivamente fechada, porque uma terceira vez assimetria, acho que já estamos a entrar num cenário quase de esquizofrenia em que não percebemos muito bem se temos assimetria ou não temos assimetria. E, portanto, nesse aspecto, esperamos que finalmente esteja encerrada e, portanto, houve aqui já um período grande de assimetria. Tivemos um primeiro período
período até 2004. Tivemos uma coisa excepcional que foi a reintrodução da assimetria, com um prémio que chegou quase aos 20% à Sonaecom, e que aliás tiveram excelentes resultados agora, portanto acho que verificou que funcionou. E portanto acho que neste momento é importante olharmos, termos uma ideia do que é que vai ser o futuro nas descidas, e espero que mais uma vez também aqui haja o tal bom senso na descida, que eu tenho a certeza perante esta apresentação que foi feita que vai existir. Muito bem, obrigada, doutora Marta Neves. Sim, muito rapidamente para passarmos a outro assunto, para não ficarmos só pelos preços. Eu acho que toda a gente aqui já nos ouviu discutir muito a assimetria e sabe que esta coisa de reintrodução da simetria não é verdade. Nós estamos a falar da simetria móvel e não da simetria fixa, que foi o que aconteceu lá longe em 2004, de uma vez por todas, que é para não haver confusões. A assimetria que nós tivemos entre os móveis durou 1 ano, começou tarde, alguém já falou disso, com muito prejuízo para muitos de nós, e foi marcada logo com o selo de morte de 1 ano. A assimetria foi mais do que justificada, e por isso é que foi decidida, e o objetivo da introdução da assimetria é tentar atingir objetivos. 1 ano é seguramente pouco para se perceber se a assimetria traz ou não vantagens para o consumidor no final do dia. Mas mesmo assim, a Sonaecom conseguiu introduzir novos produtos com esta assimetria, conseguiu aumentar o número de minutos originados na sua rede e conseguiu crescer um bocado. Só que já vão matar a assimetria, já mataram, não é? E, portanto, ou reintroduzem para se continuar a ver esses efeitos, ou então eu pergunto-me se acham que valeu a pena, quer dizer, vale sempre a pena, mas verdadeiramente o consumidor não poderá sentir os benefícios que poderia sentir se ela fosse mais prolongada. Última coisa, muito rápida. Em nenhum país houve assimetria de 1 ano. Eu convido todos a irem espreitar os benchmarks, as simetrias estão a acabar, mas duraram 7, 8, 9, 5, 6, etc. E há algumas que ainda estão a durar. E I rest my case. Eu, como jornalista, tenho a tentação de perguntar ao Dr. Ferrari a simetria sim ou não. Vai não haver, vai continuar. Agora é que me apanhei desprevenido. Não, obviamente não posso responder a isso. Nós o que podemos dizer é que tomaremos uma decisão em tempo oportuno, ponderaremos todas as questões que estão em cima da mesa, estamos a fazer a análise de mercado e em devido tempo tomaremos uma decisão. Agora deixe-me dizer, e para responder ao Carlos Correia, não vai ser uma decisão há 2 ou 3 anos, por uma razão muito simples, porque há uma recomendação da Comissão Europeia que manda introduzir um modelo de custeio nos operadores móveis. Portanto, eu quero dizer que nós não podemos tomar uma decisão com base em benchmarking, como sabem, o tipo de decisão que nós tomamos neste momento é com base em benchmarking, mas há um momento a partir do qual nós não podemos continuar a fazer esse tipo de abordagem. Vamos ter que fazer uma abordagem com base em modelos de custeio. Portanto, nós agora não podemos estar a tomar uma decisão para 2 ou 3 anos como poderia ser pretendido, porque, obviamente, há um período a partir do qual nós temos que fazer refletir o modelo de custeio nas decisões que viemos a tomar. Portanto, a decisão não vai ser para um período de 2 a 3 anos, vai ser uma decisão num período mais curto do que esse, num período mais curto, e, obviamente, será uma decisão onde prevalecerá o bom senso, porque o bom senso é característica da ANACOM. Mudando de assunto e pegando em palavras do Dr. Ferrari na sua apresentação, a concorrência vai passar das redes para os serviços e o driver vai ser... O contrário, peço desculpa. Para as redes, menos para os serviços. E o driver vai ser claramente a televisão. Doutora Marta Neves, diretora de regulação da PT Portugal, deve ou não a ANACOM ter responsabilidade de regulação nos conteúdos? Esta questão da TV como driver é algo que eu acho que se torna evidente para todos nós que estamos no mercado. E há muitos operadores neste momento que estão a entrar neste mercado, inclusive a Portugal Telecom. A Portugal Telecom foi uma entrante neste mercado. Em 1 ano e meio conseguimos uma cota de 20%, o que foi excepcional. Mas queremos continuar a crescer e queremos continuar neste mercado. E a verdade é que este mercado, apesar de tudo, tem obstáculos. E esses obstáculos tem um operador que é um operador dominante, é um operador instalado,
Eu tenho piada a efetivamente estar a dizer isto, mas nós neste momento somos efetivamente atacas, portanto eu sinto muito mais próximo hoje em dia deste painel de ilustres operadores. Acho que hoje em dia falar em operadores alternativos e operadores incumbentes morreu, não é? E a verdade, e a verdade é que o mercado veio demonstrar essa realidade. E é bom que o próprio regulador também reconheça que efetivamente a televisão é um driver hoje em dia, e o que consideramos é que, havendo um operador que tem esta cota e uma cota importante neste mercado e que por sua vez é integrado verticalmente com um elemento essencial que são os conteúdos, achamos que deve haver algumas medidas que permitam aos restantes operadores poderem aceder nas melhores condições a este tipo de conteúdos. E, portanto, há conteúdos que nós consideramos que são essenciais, que é o cinema, o desporto, os conteúdos nacionais, e, portanto, esse tipo de conteúdos têm que efetivamente ser tratados de forma diferente e endereçados achamos nós, pela regulação, uma vez que a concorrência atua, mas infelizmente não sempre nos melhores timings. E como tal, a nossa opinião que deve ser entregue, ou seja, deve haver esta área de regulação. Isto é uma área que já surgiu noutros mercados, a Ofcom está neste momento a atuar nesta matéria, a própria ARCEP, a CMT também veio agora a advogar que ela própria quer este tipo de competências e, portanto, tendencialmente será a ANACOM a ter este tipo de competências, mas é uma decisão sobretudo de existe um vazio, alguém tem que tomar conta deste tipo de competências. Quem possa apenas dizer, olhando para o benchmark europeu, que tendencialmente, efetivamente, tem sido entregue ao comunicador, ao regulador do setor, precisamente pela tal questão, ou seja, isto é um driver dentro dos pacotes hoje em dia, os bundles que nós vemos, utilizam net, voz e TV, e, portanto, dentro desta lógica de mercado de atuação global dos operadores, achamos que eventualmente fará sentido ser a ANACOM, mas obviamente o que queremos efetivamente é atuação nesta matéria rápida e eficiente. Bem, obrigada. Engenheiro Francisco Silva, Diretor de Regulação e Concorrência da incumbente Zona Multimédia. Os conteúdos têm que ser regulados e por quem? Muito bem, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite e pela pergunta. Esta temática dos conteúdos que tem vindo a ser discutida ultimamente, para nós, soa-nos um bocadinho como uma manobra de diversão em relação àquilo que de facto são os temas essenciais. E isto talvez analisado de duas formas. Primeiro, quanto à questão de eventualmente haver aqui algum tipo de integração de responsabilidades de regulação, se não é bom que haja monopólio nos operadores, também não será bom que haja monopólio nos reguladores. Em qualquer dos casos, parece-nos que a atividade core da ANACOM, enquanto regulador setorial, tem ainda aspectos muito importantes e, de facto, por isso eu dizer há pouco que o tema dos conteúdos parece uma manobra de diversão, porque, efetivamente, a nível da regulação e falando em temas como o acesso às infraestruturas básicas, as condutas, os postes, as torres, os espaços conexos, é um tema verdadeiramente estruturante. E há pouco o Zé Ferrari falava na concorrência das redes. Não pode haver concorrência de redes se não houver mais que uma rede. E, portanto, na área do móvel há concorrência, temos 3 redes. Na área do fixo, felizmente, com o aparecimento da Zone, temos 2 redes e notou-se, de facto, um incremento substancial na concorrência, mas se não houver desenvolvimento de redes, não haverá essa concorrência e, para isso, é essencial e, portanto, que se regule, como se não houvesse amanhã, o tema do acesso às condutas e às infraestruturas essenciais para passar esta infraestrutura. Portanto, esse para nós é o tema essencial da regulação. A ANACOM deve-se centrar fundamentalmente nesse tema e não devemos pensar aqui em distrações noutras áreas. Agora, no tema específico dos conteúdos, este mito de que há um operador com um poder dominante, e há pouco a Marta falava num operador integralmente, verticalmente integrado, também não corresponde à verdade.
A Zone tem uma empresa autónoma, que é a Zone Conteúdos, tem uma comissão executiva separada, tem contas separadas, tem pessoas que tratam do wholesale de forma separada. Portanto, é um bom exemplo para seguir por outras empresas, portanto, separar o wholesale do retalho. E, portanto, tem um negócio, essa empresa é um número público que ronda os 4 milhões de euros anuais e, como todos nós sabemos, também é público, a Portugal Telecom diz que gasta 90 milhões de euros em conteúdos e, portanto, se esta empresa, Zone Conteúdos, tem uma faturação de 4 milhões de euros, ora, naturalmente, não deve haver aqui, pelo menos do lado da Zone, um problema. Gostaríamos muito de poder faturar esses 90 milhões, infelizmente só faturamos 4 milhões. Depois, sobre os conteúdos denominados essenciais. Eu julgo que temos em Portugal uma situação extraordinária e mesmo, diria eu, de melhor prática e de case study a nível mundial. E podemos olhar para os 3 temas, os desportos, as notícias e o cinema, exatamente. Muito obrigado. A nível do desporto, qualquer cliente em Portugal, em qualquer plataforma, pode assistir a todos, por exemplo, o futebol, que é o tema mais interessante nesta temática, pode assistir a todos os jogos, ou nos canais free-to-air, ou no canal, na Sport TV, ou no conjunto de canais Sport TV, que é um canal altamente regulado, gerido por uma empresa autónoma, altamente regulado, como dizia, por mais que um operador, e disponível em todas as plataformas em iguais circunstâncias. E, portanto, este é um aspecto que dificilmente encontramos replicação noutros países. Permite, de facto, ter um elevado nível de qualidade e a capacidade de todos os clientes em Portugal, independente da plataforma, poderem aceder a esse conteúdo. Além do mais, é um conteúdo que contribui de forma muito significativa para os proveitos de todos os players no mercado. A nível dos cinemas, das séries, temos uma situação semelhante, mais uma vez, portanto, temos um conjunto de canais premium que estão disponíveis para todos os operadores. Temos também um conjunto de canais que têm séries que, enfim, inclusivamente acabam por atrair muito mais atenção por parte dos clientes do que muitas vezes os próprios filmes que passam nestes canais premium. E temos uma coisa que surgiu recentemente, que são o Video on Demand, onde inclusivamente a janela temporal de disponibilização dos filmes é anterior à dos TV Cines e, portanto, está disponível pelo menos em 2 plataformas e, portanto, também a esse nível parece-nos que há total liberdade e uma verdadeira concorrência. Por último, no tema das notícias, há 3 canais de notícias portugueses. A TVI 24, um canal mais recente que de facto exigiu um investimento e para o qual a Zone contratou de alguma forma um período de exclusividade, mas que inclusivamente está disposta a abdicar e até já de alguma forma o transmitiu e, portanto, qualquer operador pode ir ao detentor desse conteúdo, que não é a Zone, é a TVI, e negociar a inclusão desse conteúdo na sua plataforma. Portanto, parece-nos que, pelo menos a este nível, obviamente, que há alguns canais que a Zone também gostaria de ter, ainda não foi capaz de ter, nomeadamente no desporto. Estamos a negociar e esperamos que vir a ter esses canais, enfim, que tanto apaixonam os amantes de determinados clubes, mas parece-nos que, globalmente, temos uma situação muito interessante. Só para acabar, não sei se me estou a alongar muito ou não, se fizerem esse exercício, eu filo porque não tinha uma percepção, mas não a tinha quantificada, e fui comparar um bocadinho as grelhas dos canais de televisão por subscrição disponíveis nas várias plataformas. E só para vos dar aqui uma ideia muito rápida, são valores aproximados, fui eu que os fiz e, portanto, não correspondem, digamos, a nenhuma análise, enfim, auditada, mas a Zone tem cerca de 35 canais que não estão na plataforma do segundo concorrente neste mercado. O segundo concorrente tem 39 canais que não estão na grelha da Zone. Depois o mesmo, temos variações entre 10 canais para grelhas mais reduzidas que não estão na Zone, até 50 canais e operadores com uma grelha maior que não estão na Zone. Portanto, parece-nos que há aqui uma concorrência enorme, uma liberdade de escolha enorme e este tema dos conteúdos do poder dominante parece-nos que pretende, sobretudo, ofuscar
a discussão do tema ou dos temas relevantes que recaem nos assuntos core da regulação, que são, como disse, em primeiro lugar, a ORAC e o acesso a todas as infraestruturas para desenvolvimento de redes, e depois há outros temas, como a portabilidade, em que se vimos que há pouco o preço estamos muito bem, mas já não estamos tão bem nas recusas da portabilidade. Continuamos a assistir a causas perfeitamente impensáveis para recusar sistematicamente a portabilidade. Portanto, temos prazos artificialmente alongados. Já lá vamos a esses temas. Okay. Ainda vamos Tudo buscar aqui um bocadinho com os conteúdos para passar ao Dr. Carlos Correia e à Dra. Filipa Carvalho e pergunto, a Vodafone lançou recentemente o seu serviço de televisão, a concorrência é enorme, como diz o engenheiro Francisco Silva. A concorrência é grande, obviamente, somos um novo Nos player nesse conteúdos. mercado, com grande ambição, vamos lançar o nosso serviço de IPTV comercialmente em setembro, estamos a apostar nesse mercado, agora é um mercado difícil, eu tendo a concordar com algumas coisas que o Francisco disse, com outras obviamente que não. Obviamente que os canais estão disponíveis, mas estão disponíveis em condições que os tornam, do ponto de vista financeiro, para um operador de pequena dimensão ou que está a arrancar, completamente desinteressantes. E, portanto, temos que ter estes canais na grelha, obviamente, porque são aqueles que os clientes querem, seria impensável não ter essas ofertas, mas, do ponto de vista da rentabilidade, a rentabilidade surge bastante prejudicada pela maneira como os conteúdos são disponibilizados. Sobre a questão da regulação dos conteúdos, ser na Anacom ou na ERC, com franqueza, não temos uma opinião muito fechada sobre esse tema. O que achamos é que há uma zona cinzenta, claramente, que tem que ser resolvida. E, portanto, o que é urgente fazer é clarificar quem é que, de facto, deve assumir essa responsabilidade e, a partir desse momento, acho que as regras ficam claras para todos e o mercado funcionará melhor que seguramente. Doutora Filipa Carvalho, sobre o mesmo tema ainda. Eu ouvi deleitada, quer a Marta, quer o Francisco. Adorei. Porque parece uma conversa só a dois, não é? Há um mundo a dois e depois há nós. Os outros que estão struggling para tentar... Bom, é assim, porque reparem, cada um fala dos seus próprios conteúdos. E tal, eu tenho lá uns, mas até dou aos outros, ou não sei o que é do Benfica e tal. Portanto, enfim, um tem, o outro não tem, mas cada um deles tem alguns seus. Eu distinguiria os conteúdos em duas coisas diferentes e muito rapidamente. Uma coisa é a exclusividade e é a necessidade de acesso aos conteúdos premium que o Francisco já identificou. E, de facto, tem havido alguma evolução. Nós temos hoje acesso, depois de muita luta e muita carta e muita negociação, temos hoje acesso a conteúdos de desporto e filmes e etc. Mas eu temo que... Mas isto também não foi... Enfim, por exemplo, nós temos hoje acesso todos à Fox, que era uma coisa que não havia, e se calhar isso até foi resultado da separação da Zona e da PT. Mas eu temo que esta discussão que sobe de tom e que de facto é um nível diferente daquele onde nós estamos, é outro campeonato, vai provocar um movimento de integração vertical que no curto prazo nos vai prejudicar os outros. E nós queremos estar neste mercado, um mercado multiplataforma, multiplayer, o que quiser, queremos todos. E os conteúdos são efetivamente um driver absolutamente essencial. Pronto. Isto no que diz respeito à exclusividade. Depois temos outra coisa que é a que custo é que nós temos acesso aos conteúdos. E aí temos duas subdivisões. A primeira é o que nós pagamos para ter acesso a determinados conteúdos. Nós, de facto, temos a Sport TV, mas nós pagamos o mesmo que a Zone paga. E eles têm não sei quantos mil clientes e nós temos não sei quantos mil clientes. É ver os relatórios e vocês não dizem. E comparar. Pronto. Nota-se uma diferença, não nota, acho eu. E isso não faz sentido nenhum. Aquela história dos mínimos prejudica enormemente o acesso que qualquer operador que não seja muito grande e tenha muitos milhares de clientes. Isso por um lado. Por outro lado, aquilo que se paga em termos de direitos de autor e às entidades que gerem os direitos de autor, que mais uma vez funciona por escalões esses que prejudicam enormemente quem distribui menos conteúdos, quem tem menos clientes, etc. Isso eu acho que também tem que ser visto, se calhar em conjunto pelos vários reguladores ou enfim. Porque isso tem um peso enorme também nas nossas contas e nos nossos business plans de televisão. Por último, e no que diz respeito à Anacom, ERSA, ADC, etc., eu também não tenho uma opinião fechada sobre isso ainda.
e li o que foi dito e também sei que há 5 países que juntam e os outros todos não juntam, e também nós em 2002 a ANACOM e um grupo de pensadores chegou a conclusões que sim, os operadores disseram que não. Bom, portanto, agora é discutir e ver os argumentos. Mas uma coisa eu sei, e é isso que me preocupa, que é o mesmo que o Carlos pensou, é quando há um conflito negativo de competências, isso é dali, depois entra outro, não, esse é melhor dali, e portanto ninguém se pronuncia, ninguém se chega à frente, e isto não é só uma coisa para os conteúdos, é uma coisa que acontece noutras vertentes, nomeadamente entrar na ANACOM e a ADC, não é? E nós às vezes andamos aqui meio perdidos a quem é que nos havemos de queixar, queixamos-nos a todos, depois, pronto. Isso sim eu acho que é uma preocupação, e a partir do momento em que cada um de nós sentir isso, então de facto alguma coisa está mal. Agora, se resolve pela concentração ou pela coordenação, é uma discussão que acho que temos que ter. Muito bem, só para fechar os conteúdos, Dr. Ferrari, dada a importância cada vez maior da televisão, a ANACOM gostaria, vai pedir para ter a regulação de conteúdos ou não? Não, a ANACOM não pede nada. Eu antes só como comentário prévio, fiquei sensibilizado pela ideia e a confiança da Portugal Telecom, no sentido de achar que os conteúdos ficariam bem regulados na ANACOM. Portanto, agradeço essa confiança e deixa-me sensibilizado. Mas aqui o tema aqui importante, julgo eu, é o seguinte. De facto, a dimensão conta. E há bocado, quando fiz a apresentação, de facto, a dimensão conta e conta em diversas vertentes, em diversas dimensões. No que diz respeito, por exemplo, a negociar acordos de tráfego em termos internacionais, a dimensão, obviamente, conta. Conta em variedíssimas dimensões. E aquilo que eu vejo e que se vê aqui um bocadinho no debate é que a posição de cada um dos operadores, como seria de esperar, é sempre no sentido de entender que nas áreas que controla não se deve abrir. Nas áreas que não controla, é claro que se deve abrir. Isso passa-se no que diz respeito ao tema dos MVNOs, onde os operadores móveis acham que está tudo muito bem e que não deve haver aberturas de redes relativamente ao tema dos MVNOs, porque o mercado funciona muito bem. No que diz respeito aos conteúdos, aqueles que têm os conteúdos já acham que a dimensão deve ser aquela, porque quem não chega lá não os tem. Os mais pequenos acham que a dimensão não deve ser aquela e que os custos devem ser variáveis. Cada um defende os seus interesses, como é natural, mas em dimensões distintas. O que me leva aqui a dizer que o tema de juntar ou não juntar, obviamente que não é competência da ANACOM, julgo que este tipo de decisões não deve ser tomada com base em casos concretos. E daí o foco que nós devemos ter neste painel, que é olhar para o futuro e ver como é que as coisas evoluem no futuro e não para tentar resolver o problema A ou o problema B. Relativamente ao tema das zonas cinzentas, aqui neste caso não há uma zona cinzenta na medida em que é claro e inequívoco que a ANACOM não tem responsabilidade na regulação dos conteúdos. Portanto, podemos ser acusados de muita coisa, mas de não regular os conteúdos, isso não podemos ser acusados na medida em que não é competência nossa. Obviamente que o tema dos conteúdos, e muitas vezes faz-se alguma confusão no que diz respeito às responsabilidades que a ERC tem na matéria, porque a ERC tem responsabilidades muito mais vastas do que esta, o tema dos conteúdos, no limite, pode ser um tema de concorrência, puro e simples. E há bocado, na apresentação, referi e reafirmo que tem que haver um esforço da ANACOM no sentido de coordenar cada vez mais, nomeadamente numa situação em que há partes de mercados que estão desreguladas, começar a coordenar cada vez mais a sua atividade com a autoridade de concorrência. Muito bem. Ainda há muitos... Sim. Uma questãozinha muito rápida. Muito rápida. Relativamente à questão de ser ou não a ANACOM, só clarificando, obviamente criticamos por um lado o regulador, achamos que por outro lado tem uma boa atuação, aliás, viu-se aqui alguma das criticamos, é normal. O que nós não queremos é que isto fique no vazio e, portanto, basicamente ser a ANACOM, o que eu estava a dizer de ser a ANACOM era best practices, ou seja, o que nós vemos a nível europeu é que efetivamente tem havido esta preocupação de entregar. Se é a ANACOM, se é a ERC, para mim é absolutamente indiferente. O que nós queremos é efetivamente que este vazio deixe de haver. Muito bem. Eu sou a incumbente aqui das perguntas, mas não quero que não haja concorrência, portanto, pedi à assistência, se alguém tiver alguma pergunta, não se deve haver um microfone, presumo eu. Dr. Pereira da Costa, aqui. As perguntas, sim. A pergunta do painel. Se não houver, também ouve-se bem. Pois, sim. Está aqui o Dr. Pereira da Costa. Ele tem boa voz, não sei. Está a caminho. Está a caminho. Bom dia, Jorge Pereira da Costa. Eu tenho 3 perguntas para colocar ao painel. A primeira é se a regulação do futuro é uma regulação de operadores de rede, de prestadores de serviços, de
prestadores de serviços e operadores de rede, ou ambos. No futuro, como é que se regula o Google, o Facebook, o YouTube, e se é possível regular operadores ou prestadores de serviço em mercado nacional com operadores de serviço como este. E, finalmente, com a proliferação desse tipo de serviços e estava-se a falar de consumers a prosumers ali ao lado, como é que se defende o interesse do consumidor? Mais alguma... Obrigada. Mais alguma questão? Bom dia, David Gomes. Na senda da continuidade da questão do colega ao lado, de facto, é bom pensar, como disse o administrador da ANACOM, a questão do futuro, porque vem aí a questão da interligação das redes IPs, como será a regulação das redes IPs, vem aí a questão se os reguladores perderam ou não a regulação do VoIP. O VoIP vai ser futuro, aliás já é hoje, vai ser futuro. As redes IP vão ser futuro. Como é que será, portanto, uma pura regulação, no fundo, das redes IPs? Muito obrigado. Obrigada, engenheiro David Gomes. Eu não sei se poderia pedir também que pusessem no ar a nova questão à assistência, para depois passarmos ao painel. Está aqui já. Essa maquininha que tem aí ao lado, pedia para responder então as competências da ERC, entidade reguladora para a comunicação social, em matéria de conteúdos, devem ou não ser transferidas para a ANACOM? Se consideram que sim, 1, se consideram que não, 2. Por favor. Agora. É injusto, nós somos pequenos. Tens de ter aqui o coisinho. Segui os teus passos. Terminou o tempo. 58% da assistência diz que não, 42% diz que sim. Era bom vermos quem é que é de operador e não operador. Aqui está ele. Dos que não são colaboradores de um operador, 63% dizem que sim, que não, 37% que sim. E 53% dos não colaboradores dizem que sim. Está tudo dito nestas respostas. Passava então novamente ao painel para responder às questões lançadas pelo Dr. Jorge Pereira da Costa e pelo engenheiro David Gomes. Engenheiro Paulo Neves. Se eu consigo recolher as perguntas todas, não é? Eu julgo que a primeira, relativamente à regulação, se era de operadores, de operadores de serviços, de redes e tudo mais. Eu acho que a regulação a nível de rede terá que existir, mas eu acho que fundamentalmente a concorrência deveria existir ao nível de serviços. Portanto, nós em Portugal é engraçado, agora, nomeadamente nas NGNs, apostamos muito mais na rede e numa concorrência de rede, numa concorrência de serviços. Portanto, eu acho que a regulação deveria atuar mais ao nível de serviços, tendo em atenção que as redes deviam funcionar, portanto, e que devia haver uma concorrência natural nas redes. Portanto, a aposta numa concorrência excessiva nas redes, acho errado. Portanto, é a minha opinião. Relativamente à questão do Google, do Facebook e do YouTube, regulação sim ou não, se calhar não. Se calhar o grande sucesso do Google e dos Facebooks e do YouTube, ou da própria internet, é a não regulação. Portanto, as coisas funcionam. Eu estou a tentar responder rápido, senão somos 8. Sim, agradeço. Depois era o quê? Operador de... Qual era a outra? Operador de serviço em mercado... Como se defende o consumidor. Como se defende o consumidor. Eu diria que o interesse do consumidor defende se houver uma concorrência real. Aliás, uma das atribuições da ANACOM, entendo eu, que é a defesa do consumidor, como se calhar o primeiro interesse será esse. Eu julgo que se houver uma concorrência e se forem criadas as regras de concorrência, o consumidor está defendido. Paulo, só clarificar, a questão principal é a seguinte. Temos novos entrantes, são os Googles, os Facebooks, etc. Temos uma regulação local que regula prestadores de serviço, operadores locais. Temos cada vez mais conteúdo gerado pelo próprio utilizador. E a questão que se coloca é, faz sentido regular os operadores locais versus
não regular estes entrantes e como é que se regula esse efeito e se defende o interesse do consumidor e a acessibilidade nessas situações? Eu diria que agora a regulação dos operadores nacionais, às vezes corremos um risco, o facto da Comissão Europeia cada vez ter mais força em termos de regulação, corremos o risco que é aquilo que a Marta disse. Não é preciso regular o mercado de 15, nomeadamente os MVNOs e a originação, porque o mercado é concorrencial. Eu diria que duvido que o mercado em Portugal seja concorrencial, porque essa análise nunca foi feita. Portanto, o risco que corremos das generalizações e do facto de, na Europa, o mercado é concorrencial, portanto, não é regulado, portanto, não é preciso mexer porque é concorrencial. Portanto, esse é um ponto que me parece. Outro aspecto que é importante ainda relativamente ao que disseste era a questão da especificidade. Portanto, eu continuo a achar que, não obstante haver uma regulação europeia, acho que há que dar força ao regulador nacional para que as especificidades nacionais sejam reguladas. Portanto, a minha opinião é que acho que há espaço para ter uma intervenção local, se calhar com mais esforço do regulador, mas acho que há espaço e deveria haver espaço. Já agora aproveito para perguntar a um operador internacional, como a Colt, a opinião sobre o regulador nacional versus o regulador internacional e sobre estas questões. Não, naturalmente a Colt então tem uma perspectiva pan-europeia, estamos atentos ao que acontece lá fora e estamos muito ligados com a Comissão Europeia para perceber o que é que as tendências. É um facto, e foi aqui citada a ECTA, e se olharmos para a ECTA dá-nos alguns indicadores importantíssimos e que devemos ter em atenção. Os mercados mais competitivos são os mercados em que existe um regulador eficiente. Ok? Portanto, esta é uma situação importantíssima. Os mercados em que houve algum desleixo ou algumas férias regulatórias são mercados que provaram não ser concorrenciais. Portanto, temos exemplo de Espanha e Alemanha nesse sentido. Portanto, a regulação e regulação eficiente é importantíssima. Uma falta de uma regulação eficiente, também dados da ECTA, gerou na Europa cerca de 3 mil milhões de perda de investimento. E, portanto, isto é importantíssimo. Se um operador, nomeadamente como a Colt, ou um novo operador, se aparece no mercado, não vê as condições de concorrência criadas, não vê que existe uma plataforma leal e justa para todos, não é um operador que venha a investir. Portanto, não há investimento nesse sentido. E para nós é importantíssimo que isso aconteça. No caso dos incumbentes, é claríssimo, e olhamos mais ou menos pelos dados, a regulação não impacta a performance financeira dos incumbentes. Portanto, vamos olhar para os dados e encontramos isso. Portanto, o que traduz-se em resultados financeiros são as estratégias que cada operador faz e as condições para investimento. E com base nisso, naturalmente vai ter fruto dos seus investimentos. E, portanto, eu acho que é o tema mais importante. Já agora, só para comentar uma situação que nós não estamos aqui a falar, eu acho que é importantíssima. Estamos a falar do turning point das comunicações e ainda não falamos aqui das redes de nova geração e as condições para as redes de nova geração. Portanto, a Colt parece que se inventou a fibra óptica. A Colt trabalha com fibra óptica há muitos anos no mercado. Tem feito imensos investimentos a nível nacional e a nível internacional, no sentido de dar alta largura de banda, de dar condições de serviço de excelência aos seus clientes. Vemos com alguma preocupação o facto de estarem-se a fazer investimentos massivos em redes de nova geração, em redes de fibra, portanto, que é isso que estamos a falar, porque nada funciona sem o cabo estar no chão, portanto, ou então a parte do wireless. Mas estamos a ver investimentos, mas não vemos ainda qual é o framework futuro. E a nossa preocupação é que, se calhar, as ofertas que existem atualmente regulatórias tendencialmente vão morrer. Porque, se olharmos para uma oral, o que é que vai acontecer ao oral no futuro? Com uma rede massificada de fibra, a oral vai desaparecer. Vai existir um lacete local de fibra? Não sabemos. Se olharmos para a Orca, naturalmente a Orca vai ter que evoluir e vai ter que estar adequada à nova situação. Se olharmos para a ORAC, o que é que vai acontecer? Que nós, operadores, já sentimos à data de hoje o impacto do deployment massivo de fibra óptica,
que é simplesmente nós usamos Oracle e, ponto 1, as nossas redes são impactadas porque há avarias que são causadas porque está a fazer deployment massivo de fibra, portanto uma questão, e outra questão é cada vez mais temos dificuldade em entender a ocupação das condutas e se existe espaço em condutas, etc, etc. Portanto, eu acho que são estas questões fundamentais para garantir que, efetivamente, há situação de igualdade, há um ambiente em que todos queremos investir, e isso sim vai criar concorrência, isso sim vai gerar serviços e vai beneficiar as entidades finais. O tema também já tinha sido lançado pelo engenheiro Francisco Silva e eu aproveito antes de passar ao Dr. Ferrari também para ouvir a doutora Sofia Gaspar nesta questão das ofertas de referência e que regulação para as redes de nova geração. Relativamente à regulação para o futuro, tem um bocadinho a ver com este tema e que era um aspecto, uma tendência que estava identificada também na apresentação inicial. O que nós reconhecemos que num ambiente de grande complexidade e de mudanças constantes, o regulador vai ter que adaptar a sua atuação e, portanto, vai ter que se concentrar não só, ou não tanto, ao nível do detalhe de cada oferta e dos pormenores microscópicos de cada oferta, mas sim a concentrar-se muito mais na definição de princípios e linhas orientadoras para o mercado. E, portanto, essas linhas orientadoras estarão em condições de conferir alguma previsibilidade adicional, porque não vão estar a ser postas em causa cada vez que há uma inovação no mercado. Portanto, por outro lado, consideramos que para haver esta prática de regulação por princípios tem que haver uma confiança de que há uma defesa atempada e ágil desses mesmos princípios se eles não forem imediatamente aplicados. E, portanto, consideramos que tem que haver um clima de disciplina no mercado que desincentive, no fundo, o contorno às regras que ficam estabelecidas em termos de princípio. Muito bem. Eu peço 5 minutos da vossa atenção ainda, estamos já no fim do tempo, mas eu gostaria também de ouvir sobre este ponto os restantes oradores. Muito rapidamente, doutora Filipa Carvalho, que regulação nas redes de nova geração? Regulação das redes de nova geração. Já passo à Marta. Eu acho que, de alguma forma, os princípios gerais já foram traçados. Muito fruto de muitas conversas e muitos congressos e muitas coisas, eu acho, e a ANACOM foi dando resposta e o Governo também. Eu acho que o que falta agora, e ainda falta, é uma regulação, é uma concretização e é precisamente o pormenor. Eu acho que falta terminar o edifício legislativo, normativo, falta o ITED, falta a portaria que vai regular os custos de partilha vertical e falta concretizar princípios que foram transmitidos e trazidos pelo próprio regulador e definir isso, como por exemplo o acesso à fibra escura e o bitstream em zonas concorrenciais e não concorrenciais. Isso é o que falta na nossa perspectiva, porque os princípios gerais já estão na rua, mas convém que isto não se atrase, não é? E, nomeadamente o edifício legislativo, normativo, que é muito importante que seja urgentemente completado. Engenheiro Cás Correia, muito rapidamente, os princípios gerais foram bem traçados? É difícil ser muito rápido nesta matéria, porque há aqui para nós uma questão fundamental e também tónica no turning point. É perigoso o discurso que pode passar de que, de facto, o futuro é fibra, estamos todos cientes e conscientes que essa é a realidade, mas o facto é que o mercado se faz hoje nas ofertas sobre cobre. E, portanto, o facto da Oral tem futuro, do nosso ponto de vista, a Oral tem que evoluir, aliás, como está em consulta neste momento, vai ter que evoluir, mas a concorrência, o futuro, a generalidade dos clientes vai continuar a ser servida sob ofertas em cobre. É importante que haja fibra, estamos comprometidos com ela, como sabem também, é público, o modelo que a Vodafone defendia para a fibra não é o modelo que genericamente foi seguido, achamos que foi uma má opção para o país, não só para a Vodafone, mas para o país, mas, obviamente, temos que viver de acordo com as regras e, portanto, estamos a continuar a lutar para que haja mais colaboração nessa área, para que apareçam mais redes de gênese local abertas que permitam o acesso a todos os operadores, no pressuposto que, obviamente, os clientes ficarão no futuro mais bem servidos com ofertas de grande velocidade, mas o processo tem que ser harmonioso, tem que ser de continuidade e não de ruptura. E a história do turning point não é uma provocação, estamos conscientes que esse perigo existe, que é o turning point pode ser não termos aprendido suficientemente as lições que o acesso ao cobre nos trouxe do passado e passarmos a ter um futuro onde os clientes vão estar condenados a ser servidos por um único operador, que foi o operador que, por acaso,
cabelou, que estendeu fibra no seu bairro, na sua zona, na sua residência. Isso para nós é um perigo que tem que ser equacionado desde já e temos de tomar as medidas também regulatórias para que isso não seja possível. Para que, de facto, o cliente mantenha a possibilidade de escolher quem é o operador que o quer servir, independentemente de quem é o fornecedor que lhe fez chegar a fibra à sua casa. Isso para nós é algo que não pode deixar de ser verdade. Muito bem. Engenheiro Francisco Silva, estamos condenados a isso? Vamos lá ver. Genericamente estamos de acordo com aquilo que foi dito e pegando um bocadinho no que disse antes, parece-nos que, à semelhança do que acontece noutras áreas dentro do setor, sem concorrência de redes dificilmente haverá uma concorrência efetiva a nível dos serviços. Obviamente que não temos nem, sobretudo, dinheiro para desperdiçar num conjunto elevado de redes e, portanto, termos 4, 5 ou 6 redes de fibra em casa de cada cliente. Mas certamente que a lógica de concorrer exclusivamente montados numa única rede pode ser um pouco limitada e, portanto, por isso afirmar que é absolutamente essencial regular as condições em que as redes se podem construir e se podem desenvolver. Depois, pegando um bocadinho no que a Filipa disse, é importante, de facto, finalizar este edifício, sobretudo normativo, para haver uma plena consciência do que é que são as condições para o fazer. E, a partir daí, eu diria que a concentração deve ser mais na supervisão. E, portanto, o acompanhamento será já não tanto na regulação, mas na supervisão e na rapidez da correção dos desvios que eventualmente venham a ocorrer. Porque esse tema é absolutamente essencial também, a rapidez com que se resolvem os problemas. Não podemos estar 2, 3 ou 4 anos para depois vir uma decisão que já não tem qualquer impacto no mercado. Eu já agora gostava só de fazer aqui muito um ponto, muito rápido, pegando aqui na pergunta do Jorge sobre o tema do interesse dos consumidores e na lógica do turning point. A questão, isto é um pouco filosófico, não é? Mas o tema de como é que se defende os consumidores defendem se forem inteligentes, se forem educados. Não é? E, portanto, temos aqui um problema de educação, de transmitir e de ensinar. E acho que no nosso setor temos essa obrigação e temos feito, acho eu, muito pouco sobre isso, não é? E, portanto, ligando isto ao serviço universal e à banda larga e essas coisas todas, era importante que houvesse aqui algum pensamento rápido, mais uma vez, sobre este assunto e levar mais educação aos consumidores, porque só só consumidores educados é que se podem defender. É impossível os operadores ou os reguladores defenderem bem os consumidores. Muito bem. Engenheiro Paulo Neves, quer fazer algum comentário rápido? Relativamente à questão da concorrência e à questão das ofertas de referência, eu dividia isto em 2 patamares. Uma seria a questão de garantir a operacionalidade das ofertas de referência. Eu acho que acontece muitas vezes, as ofertas de referência existem, mas duvido da eficácia delas. Portanto, foi falado da questão da Oracle ou das outras todas. Portanto, eu julgo, e agora uma nota positiva, eu acho que a Ana tem trabalhado nisso, aliás, os sentidos prováveis que tenho visto mostra que realmente há uma atenção na questão operacional e na operacionalidade das ofertas de referência, mas há muito a fazer. Portanto, as ofertas existem, muitas vezes não funcionam. Outra coisa, e pegando também no que o Ferrari disse a certa altura, diz que reduzir a regulação ex-ante e melhorar as ofertas grossistas remanescentes. O remanescente assusta-me. Porque eu acho que as ofertas de referência que existem hoje são ofertas que se calhar foram dimensionadas há alguns anos atrás e não estão adaptadas à realidade do mercado. Portanto, eu diria que corremos o risco que a existirem e ainda que melhoradas operacionalmente, daqui a pouquíssimo tempo não valem nada. Portanto, estou-me a referir, por exemplo, temos regulado e temos os débitos mais baixos, ninguém pede os débitos mais baixos. Portanto, não tem sentido nenhum, tanto faz ter regulação a não, se calhar qualquer das entidades que estão aqui que necessitam das ofertas de referências, que já não as utiliza porque não valem nada, já não existem muito bem, mas não valem. Portanto, acho que além de melhorar as remanescentes, há que evoluir as remanescentes para responder às necessidades do mercado. Doutora Marta Neves, para fazer o... Bem, eu quando ouço falar em redes de nova geração,
Nós não nos podemos esquecer que redes de nova geração são redes de alto débito e, portanto, existe redes de nova geração de fibra, móvel, o cabo, eu próprio, aliás, foi assim considerado pelo Governo, é uma rede de nova geração porque fornece altas velocidades. Agora, a questão aqui nas redes de nova geração, a PT optou por investir em fibra óptica, optou por fazer um investimento massivo em fibra óptica, optou por fazer um investimento que considerou que era da melhor qualidade e, portanto, fez parcerias com empresas como a Corning, trouxe valor e inovação para Portugal, está a criar inovação em Portugal, está a criar emprego, está a investir massivamente, quer dar a melhor qualidade aos seus consumidores, investe efetivamente em programação, bastante. Infelizmente tem que pagar preços demasiado altos no que diz respeito aos produtos nacionais e, portanto, nesse aspecto, a PT tomou uma decisão de investir. Isto é uma janela de oportunidade para qualquer operador aqui presente. É uma janela de investir, a própria Sonai também decidiu investir em fibra, a Vodafone tomou um caminho diferente e, portanto, há aqui uma janela de oportunidade que está colocada no mercado. Há ofertas grossistas no mercado. Aliás, o estudo da Oxera, que foi feito e patrocinado pela Anacom, veio propriamente dizer que Portugal tem um vasto leque de ofertas grossistas no mercado. Eu fico surpreendida quando depois digo, agora já não servem. Está bem, mas foram pedidas, não é? E, portanto, neste momento, temos um leque vasto de ofertas, temos ofertas que podem ser melhoradas, pode sempre melhorar tudo, já foram várias vezes melhoradas, portanto, será mais uma vez. São ofertas, a oferta ORAC é uma oferta extremamente complicada, com vários SLAs, não é fácil para o regulador, não é fácil para nós, mas está no mercado desde 2004, Portugal é pioneiro nesse tipo de ofertas e, portanto, nesse aspecto nós achamos que quando se discute condições de acesso às redes de nova geração, foram estabelecidos e foi definido que a ORAC é uma oferta essencial. E, portanto, concordamos que temos que trabalhar na ORAC e vamos trabalhar. Agora, achamos é que temos que olhar também para todo o cenário nacional e redes de nova geração são várias. O Cabo tem uma rede implementada que tem 1,3 milhões de utilizadores neste momento e almejam alcançaram 2,8 milhões de utilizadores. Portanto, vamos discutir o que é que existe. Já está uma rede no mercado. A minha rede estou eu a investir, estou a custeá-la para metê-la. Aproveito a última intervenção que vai fazer para, em segundos, perguntar que serviço universal. Que serviço universal? Bem, eu acho que já foi um bocadinho definido. Recentemente vi as declarações do Secretário de Estado, Paulo Campos, que disse que iria introduzir também o serviço de banda larga. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com os operadores. Já houve uma consulta da Anacom que a Portugal Telecom respondeu. Por acaso não é verdade, a Portugal Telecom não respondeu porque a Portugal Telecom, é verdade, não respondeu, porque a Portugal Telecom mas manifestou qual era a sua opinião, apesar de neste momento a Portugal Telecom está numa situação particular, uma vez que tem um contrato de concessão até 2025 do Serviço Universal. Mas achamos que há espaço para melhorar a prestação de Serviço Universal, achamos que desde que foi feita a atribuição do Serviço Universal há muito que evoluiu e, portanto, achamos que essa discussão é uma discussão salutar e, portanto, nesse aspecto participámos informalmente nesta discussão e, obviamente, estamos numa situação peculiar, como é conhecido. Muito bem. Doutora Filipa Carvalho, sobre muito rapidamente, porque todos querem tomar café. Vamos ver se eu consigo rapidamente dizer aquilo que tenho para dizer sobre o Serviço Universal. Eu acho que nós não podemos confundir duas coisas. Uma coisa é aquilo que se calhar une toda esta sala, e por isso é que deu aquelas percentagens, que é dizer assim, nós gostaríamos que toda a gente tivesse banda larga? Sim, todos gostaríamos disso, todos queremos promover a info-inclusão, estamos todos de acordo. É um objetivo político excelente, é um objetivo político traçado por N países, não necessariamente associado ao Serviço Universal. Os únicos países que associaram ao Serviço Universal foi a Finlândia e agora a Espanha está a discutir. Os outros traçaram objetivos, a própria Comissária traçou objetivos, mas não vinculou, não associou ao Serviço Universal. E portanto, eu espero poder ainda ter uma discussão, e já digo exatamente quais são os termos, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado e com a Anacom e com todos aqueles que tiverem algum papel a desempenhar sobre este tema. Porquê? Porque eu acho que há uma condição essencial para que a banda larga seja introduzida no Serviço Universal, que tem a ver com a necessidade, o interesse que cada um de nós tem em ter acesso
ao Serviço Universal, e se formos olhar para os dados, temos 30 e tal % de pessoas em 2008 a dizer que não têm interesse, que não têm, e 20 e tal a dizer que não sabem, que não sabem sequer como é que funcionaria com uma coisa dessa. Claro que os números podem já ter evoluído, muito fruto, se calhar, de parcerias público-privadas, que pode ser um dos caminhos, e não pode ser escamoteado. Temos que ver os custos da introdução da banda larga no Serviço Universal, e isso não só deve pôr em causa... Deixa-me só... Diz. Serviço fixo de telefone também, neste Com momento. certeza. Acho que temos que ver todos os custos. Adoraremos ter, é essa, todos. Mas temos que ver os custos e quem é que suporta e, portanto, em função disso, definir se a banda larga deve ser em todas as zonas, se deve ser... Como é que deve ser? Se é que deve ser introduzida. E, por último, em que medida é que a introdução da banda larga desvirtua a concorrência? Eu lembro que os incumbentes têm, na Europa, não estou a falar de Portugal em concreto, estou a falar genericamente, têm 50% da banda larga, está mais ou menos à volta dos incumbentes na Europa. A atribuição do serviço de banda larga no Serviço Universal a um incumbente, que é genericamente o que acontece, poderá potenciar isso ainda mais e perverter de alguma forma os resultados para o consumidor. Última pergunta, última coisa muito rápida, última resposta. Quem diz que a concorrência, se houver de facto interesse, e se houver acesso a equipamentos, e se não houver iliteracia, quem diz que a concorrência não consegue satisfazer essa necessidade? Consegue. E a prova disso é que nós temos uma penetração de banda larga móvel enorme e a crescer. Temos várias plataformas que conseguem prestar essa banda larga e, portanto, necessariamente fiquei muito satisfeita a ouvir a neutralidade tecnológica associada ao Serviço Universal, acho que é uma coisa básica. E acho também que podemos concentrar-nos a propósito disto, porque este problema é muito mais vasto do que pensar se a banda larga entra ou não no Serviço Universal, em potenciar a utilização de espectro por forma a que a banda larga possa chegar a zonas mais remotas, que provavelmente não vai por fixo, tem que ir por móvel, e muitas outras coisas, ou potenciar parcerias, ou potenciar partilhas de redes, para que se consiga atingir esse mesmo objetivo. Engenheiro Carlos Correia. Antes de ir ao tema para concluir. do Serviço de Missão, vou concluir. Só um comentário sobre a questão que a Filipa disse, sobre a regionalização, as condições de investimento, que no fundo é um discurso que nós já conhecemos, que é as condições estão aí, quem quiser investir, que invista. Mas todos nós andamos nisto há algum tempo e já ouvimos esse discurso a Portugal Telecom há uns anos atrás, quando foi o lançamento da TV Cabo. A situação era a mesma. É tudo igual para todos, quem quiser invista. E os resultados são conhecidos. Vimos o que aconteceu. De facto, as condições eram iguais para todos, mas um tinha melhores condições que os outros. E esse investiu, criou uma rede, tornou um monopólio de facto e, mais tarde, por boas ou más razões, também podemos discutir isso, separou a empresa e hoje temos uma visão diferente na mesma. E, portanto, eu acho que nas redes de nova geração temos o risco, que é real, que isso venha a acontecer novamente. E, portanto, mais uma vez, temos também a obrigação de ter aprendido com o que aconteceu no passado e perceber que esse não é o melhor caminho. No curto prazo pode ter resultados interessantes, obviamente, podemos conhecer isso, mas a prazo é um risco. Serviço Universal. Também uma questão que me parece aqui um bocadinho difícil de compatibilizar, que é um discurso que a Portugal Telecom também tem, de dizer que o Serviço Universal é altamente oneroso para nós, todos os anos tem reclamado à Anacom o ressarcimento de valores, ao que sabemos, muito significativos, não conhecemos em detalhe essas comunicações, mas sabemos que estão a ser reclamados a alguns milhões de euros, mas por um lado temos uma concessão que demora mais não sei quantos anos para a frente e da qual eu não me quero libertar. Parece estranho, se o negócio é tão deficitário, porque é que não vai já denunciar o acordo? Porque é que a Anacom já não recebeu uma carta ao Governo a dizer estou já disposta a colocar no mercado, a fazer um novo concurso? Que é isso que nós defendemos. Nós defendemos que o Serviço Universal deve manter-se, mas deve manter-se com outro enquadramento, com outro modelo, com um modelo tecnologicamente neutro, em que cada um de nós à volta desta mesa e outros que não estão aqui hoje possam dar o seu aporte, possam baixar os custos, possam ser retiradas das obrigações do Serviço Universal, algumas que, na nossa opinião, não fazem qualquer sentido hoje em dia, continuar a custear listas telefónicas em papel, para dar um exemplo até caricato, se calhar não faz sentido nenhum. Quantos de nós é que usam listas telefónicas hoje em dia? Quantos de nós é que acham que isso é de facto muito importante? Haverá umas quantas pessoas, claro que sim, mas há outras soluções. Vamos fazer então uma solução quase por medida para ter listas telefónicas para alguns segmentos da população. Os serviços, os postos públicos, num país como o nosso, onde a penetração do móvel é tão elevada, faz sentido continuar a custear um serviço que nos dizem, mais uma vez, que é deficitário ter postos públicos ao longo do país?
Não tenho a certeza. Se calhar há zonas em que sim, se calhar há zonas em que não. Vamos mais uma vez discutir o assunto, vamos tornar essa questão, no fundo, no pressuposto de que o Serviço Essencial tem algumas áreas onde questões de concorrência, como a Filipe muito bem disse, podem colocar-se e, portanto, temos que analisar que efeitos é que a subsidiação desse tipo de serviços trazem para a sociedade como um todo, e o tema do custeio é, obviamente, muito relevante. A questão da extensão de banda larga, obviamente, eu concordo que se a pergunta for feita em genérico, todos nós vamos dizer que a banda larga é bom que esteja no Serviço Universal, no pressuposto que isso quer dizer mais adesão, melhor custo, maior oferta e, portanto, como um todo, estamos todos de acordo. Mas estamos dispostos a pagar. Estamos dispostos a pagar, sobretudo, se há clientes que não precisariam, se há zonas do país que não precisariam, se há maneiras mais eficientes de prestar esse serviço. Acho que essas discussões têm que ser feitas e o resultado será, com certeza, o melhor possível. Não conseguiremos fazê-la toda aqui e eu também não conseguirei fazer a pergunta à doutora Marta Neves porque é que não denuncia o contrato de concessão, mas passa ao doutor Ferrari Careto para, enfim, nos poucos segundos que lhe resta, endereçar todos os assuntos que ficaram. Bem, então, só abordar 3 ou 4 temas. NGAs e o tema da regulação. Nós fizemos uma consulta pública sobre o tema das NGAs e definimos os princípios regulatórios que nós entendemos que devem ser usados no que diz respeito às NGAs. Fizemos-lo cedo, este ano. Aliás, houve uma altura em que havia um certo nervosismo no mercado, parece que não se investia porque não havia uma posição da ANACOM, portanto nós, como eu digo na gíria, saímos do caminho, portanto definimos aquilo que nós achámos que deveria ser a abordagem regulatória e não será por isso que não há investimento, aliás, como há investimento nessa área, portanto ficamos contentes com isso. Neste contexto, no contexto das NGAs, nós entendemos que há um conjunto de coisas de facto que nós temos que fazer. Nós, reguladores, portanto, temos uma responsabilidade social de tomar decisões relativamente a algumas áreas. E essas decisões têm vindo a ser tomadas. Portanto, ou seja, há um primeiro impacto naquilo que o Carlos dizia, que é o legacy, de saber como é que se compagina a oral com as NGAs. Nós tomámos uma decisão sobre a oral em sentido provável, que neste momento está a ser ultimado o relatório dessa consulta que fizemos e devemos tomar uma decisão final relativamente ao tema do oral, certamente nas próximas semanas, portanto, em que iremos clarificar os temas da oral e o impacto das NGAs na oral, nomeadamente em relação à remonetização de postos, etc. No que diz respeito à ORAC, que para nós é uma pedra angular de todo este edifício e que tem que ser uma oferta de referência eficiente, tem que ser uma oferta de referência que funcione bem para permitir construir um edifício regulatório em que, em algumas zonas, não há obrigações do lado da Portugal Telecom e tomámos ontem uma decisão no que diz respeito à ORAC, no sentido, ainda em sentido provável, de virmos introduzir alterações à oferta de referência e de acesso às condutas. No que diz respeito à LTE, que é outra perna deste tema das NGAs, nós já sinalizámos que no final do ano que vem iremos avançar com um procedimento de colocação de espectro no mercado nos 2.6. Estamos a fazê-lo agora já nos 3.438. Estamos a tratar do tema do refarming, que também, no fundo, acaba por ser um contributo em todo este edifício, e estamos a fazê-lo de forma mais rápida possível, mas também sem cometer excessos. Excessos de entusiasmo, excessos de não avaliar bem a informação e de não ponderar as decisões. Porque não queremos fazer... O Francisco há bocado disse uma coisa que eu tomei aqui nota, que era, no que diz respeito às condutas, dizemos que se regule como se não houvesse amanhã. Nós, por definição, não podemos regular como se não houvesse amanhã. Portanto, nós temos que regular tendo em consideração que vai haver amanhã e depois de amanhã e muitos anos e que os investimentos têm que ser recuperados e que há tempo para os investimentos se produzirem. O último comentário é para o Serviço Universal. O tema do Serviço Universal tem o Serviço Universal que nós temos hoje, e o tema da banda larga. No que diz respeito ao que nós temos hoje, é um dossiê muito complexo. É um dossiê muito complexo pela complexidade do próprio tema, pelo facto de ter sido um dossiê que tem vindo a tardar em ter decisão e que tem que ser endereçado e que nós neste momento estamos a endereçar no que diz respeito à oferta atual, portanto, do serviço fixo de telefone. É um tema que nós temos vindo a discutir, e isto é público, porque dissemos numa deliberação nossa, temos vindo a discutir com o Portugal Telecom, porque entendemos que, sendo um assunto que tem que ter uma tomada de decisão participada e precedida de consulta pública, entendemos que numa fase inicial devemos conversar com o Portugal Telecom, que é o que estamos a fazer, e haveremos de tomar uma decisão no que diz respeito aos conceitos de encargo excessivo, à metodologia de determinação dos custos de serviço universal e à determinação dos custos mesmo de serviço universal que estão associados ou que estarão associados aos anos que passaram.
Eu acho que o principal mérito desta abordagem, e de facto é urgente tomar uma decisão em relação a esta matéria, prende-se um bocadinho com aquilo que o Carlos dizia. Ou seja, é muito importante que nós comecemos a ter presentes, temos uma revelação dos verdadeiros custos do serviço universal. Porque é muito fácil, isto é como nos consumos das famílias, quer dizer, é muito fácil gastar dinheiro quando não se percebe que se está a gastar dinheiro. Alguém paga. Portanto, e no caso concreto, aquilo que nós temos vindo a fazer, no caso do Serviço Universal, mal, tem sido considerar que existe um Serviço Universal, não nos interrogamos profundamente sobre os contornos desse Serviço Universal, as necessidades do Serviço Universal, porque os custos desse mesmo Serviço Universal não são externalizados, não aparecem no sistema, não sabemos quantos são. E, tendo dito isto, vale a pena nós também, no que diz respeito à banda larga, temos este tema em consideração. Eu acho que a questão da banda larga, no que diz respeito à introdução da banda larga no Serviço Universal, tem duas dimensões. Julgo que tem uma dimensão simbólica, que tem vindo a ser muito utilizada em alguns países europeus. No fundo, é um simbolismo de considerar que a banda larga tem um estatuto de serviço universal. É quase uma lógica de declaração de direitos do homem. Quer dizer, todo cidadão tem direito a ter acesso. É um tema simbólico. E depois há um tema prático. E o tema prático tem que ser avaliado com cuidado. E associado ao tema prático há um tema de custo. É tentar perceber quanto é que custa. Sem ter estas dimensões todas arrumadas, eu acho que é difícil tomar uma decisão relativamente à matéria. Portanto, é um tema que eu julgo que faz sentido discutir. Tem uma componente política muito significativa, porque, obviamente, se houver vontade política no sentido de implementar, ela será implementada, portanto, no fundo, passa por uma alteração legislativa. Agora, estes temas aqui têm que ser sopesados e eu acho que discussões como esta que nós tivemos aqui contribuem para que se faça luz relativamente às decisões que têm de ser tomadas nestas áreas. E, basicamente, era o que eu tinha para dizer. Muito obrigada a todos. Há temas aqui que foram abordados que, por si só, davam para ocupar mais uma hora ou duas, mais um painel. Mas fizemos o que podemos. Obrigada a todos os elementos e obrigada a vocês por terem abdicado do café. Obrigada. Bom dia. É tempo de fazermos uma pausa. A APDC convida os senhores congressistas para o Coffee Break no Innovation Lounge.